preparou esse momento, eu tenho certeza. Como muitos de vocês sabem, eu moro em Araquari e nós trouxemos uma pequena caravana de Araquari. Nossas irmãs de Araquari, Barra do Sul, já está expandindo. Mas, por que eu estou falando isso, queridas? Porque hoje, desde o momento que eu me levantei, eu senti uma dificuldade muito grande de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ir nesse culto de todo o meu coração. Mas muitas batalhas se travaram desde o momento que eu levantei. E não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo todas as vezes que eu vou dar um passo em direção ao meu Senhor, em direção ao nosso Deus. Muitas coisas querem me impedir. E eu acho sensacional que todo culto glitter chove pra caramba. É frio muitas vezes. E eu creio que é um teste de fé para o seu coração também. Porque tudo aquilo que nós fazemos um pouco a mais, Ele derrama um pouco a mais sobre nós. Você pode crer nisso? Eu quero abrir esse culto lendo um texto que hoje o Senhor trouxe durante o dia no meu coração, que está em Salmo 90. O verso 12 diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Hoje o dia inteiro isso ficou no meu coração. O quanto nós precisamos aprender a viver de verdade a nossa vida, a amar de verdade as pessoas, a nos relacionar de verdade uns com os outros, a buscar de verdade aquilo que tem valor eterno, não o que é passageiro. Então, queridas, nessa noite você já está dando um passo e vivendo algo para que essa mensagem seja uma verdade na sua vida. Você está aqui nessa noite porque você deseja que o Senhor te ensine a ter um coração sábio. Você está aqui nessa noite para que o Senhor te ensine a viver uma vida que vale a pena de verdade. Que você veja que você está vivendo aquilo que o Senhor planejou e projetou para a sua vida, amém? Essa noite é uma noite que você pode encontrar o Senhor. Porque a palavra dele diz que quando nós o buscamos, ele se deixa ser encontrado. Que nessa noite você possa concentrar as suas forças, a sua mente. Fala para a sua mente: mente, esqueça os filhos em casa agora em nome de Jesus. Mente, esqueça os maridos. Esqueça a louça que ficou para depois. Mente, esqueça os problemas lá fora. Mente, vá para outro lugar. Os problemas. Concentre-se no Senhor nessa noite. Porque as mulheres, elas estão aqui, mas a mente delas está voando, né? Então vamos trazer a nossa mente para esse lugar de adoração, amém? Vamos trazer o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito para o lugar onde só o Senhor pode acessar. Que todo pensamento que seja contrário à palavra e à presença do Senhor nesse momento, nós dizemos: bata em retirada. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam concentrados no Senhor. Que toda ansiedade vá embora em nome de Jesus. Que toda preocupação vá embora. Mas eu vim aqui justamente para saber o que fazer da minha vida, nos problemas que eu estou enfrentando. Querida, se você se concentrar no Senhor, a presença dEle vai ser tão suficiente na sua vida, que todas as outras coisas se encaixarão à medida que você for encontrando o Senhor da sua vida. Você foi feita para encontrar o Senhor, não para resolver problemas. Você foi feita para adorar o Senhor, não para ser um lugar de escape para outros tirarem a sua energia. Você foi feita para adorar o Senhor. E à medida que você o busca, à medida que você o adora, Ele tão maravilhosamente vai conduzindo todas as coisas para o seu devido lugar. Nessa noite, feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor nesse momento. Pai, nós te entregamos essa noite, nós entregamos esse louvor, essa adoração, esse culto a Ti. Nós entregamos as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corpos, Senhor. Estamos aqui como filhas do Senhor.
Estamos aqui como crianças dependentes do seu Pai. Estamos aqui, Senhor, como aquelas que necessitam desesperadamente da sua presença. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos beber das águas que fluem do teu trono e elas continuam fluindo, Senhor. Que nessa noite nós estejamos com os nossos corações abertos para receber dessa fonte que não se acaba. Que nessa noite o temor do Senhor caia sobre os nossos corações e nós venhamos a nos render novamente. Nós venhamos a te adorar novamente. O Espírito Santo está nesse lugar, se movendo entre nós. Quão precioso é isso, Senhor. Oh, quão maravilhoso é poder estar na sua presença, Senhor. Isso vale mais do que qualquer coisa nessa terra. Nessa noite nós não seremos impedidas de entrar nesse lugar secreto, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de entrega, nesse lugar de adoração. Não nos distrairemos, Senhor, mas nós iremos além. Que essa noite seja um lugar de encontro com o Senhor e que nós não venhamos sair daqui, Senhor, sem experimentar o toque da sua presença, Pai. Nós entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui por Ti, Jesus. Tu és o motivo, Pai, da nossa alegria. Tu és o motivo, Senhor, de todas as coisas. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças.
te preciso me derramar, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, me derramar, dizer te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és pra mim. Dizer que te amo. Será que podemos expressar o nosso amor? Dizer te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós te amamos, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Jesus. Santo, 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 Santo. Será que os nossos lábios podem engrandecer ao Deus poderoso? Será que dos nossos lábios pode sair uma nova canção nessa noite? Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Suba a ti a nossa adoração, Senhor, com um incenso suave e agradável.
Podemos repetir mais uma vez? Ao Deus que me deu tudo, Sim, nós damos. eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés, Jesus. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Será que podemos dizer todo o nosso coração nessa noite? Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, Senhor. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado.
Nós queremos Te louvar com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Senhor, com tudo que há em nós, Pai. Não é sobre nós, Senhor, é sobre Você, é sobre Você. Tu és, Senhor Jesus, o principal, Senhor, nesta noite, nas nossas vidas. Será que você reconhece isso, mulheres? O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite e Ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa devoção, toda a nossa gratidão. Será que nesse momento nós podemos levantar o nosso clamor a Cristo, aquele que é digno, aquele que é merecedor? Ei, Senhor, levanta aqui mulheres, Pai, mulheres, Senhor Jesus, que não se deixam, Pai, ser levadas, Senhor, por ventos de doutrinas. Levanta aqui, Senhor, mulheres que estão firmadas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa rocha. Os nossos pés, Senhor, têm que estar firmados em Ti. Tu és o motivo, Tu és o motivo de estarmos aqui, Espírito Santo de Deus. Vem e enche cada coração que está aqui nesta noite. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, reacende o coração, Senhor, que se sente frio, que se sente distante de Ti. Ele andará massuri andarás, e cantará massuri andarás. Santo, 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 Santo. Ei, a palavra do Senhor diz que as mãos dele não estão encolhidas, não estão encolhidas. As mãos do Senhor estão estendidas para você nessa noite. Ei, Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor Jesus. Tudo que existe em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. O Senhor não quer só a metade, o Senhor quer por inteiro. Será que podemos declarar isso de coração? Te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo.
mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Sim, Deus. Aleluia. Senhor, eu queria convidar você nesse momento também, como uma forma da nossa adoração. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, eu queria que você pegasse na sua mão para nós orarmos e consagrarmos ao Senhor Jesus. A nossa oferta também sobe ao Senhor, quando é de todo o coração. Então você que trouxe, eu queria que você orasse comigo nesse momento. Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai, todo o recurso que foi nos confiado em nossas mãos. Cada oferta, Senhor, que foi trazida nesta noite, Pai, nós consagramos, Senhor Jesus, a Ti. Que suba a Ti, Senhor Jesus, como uma adoração, Senhor, como uma gratidão a Ti, Senhor, nesta noite. Abençoa, Senhor, cada mulher, Senhor, que vai ofertar aqui nessa noite, e aquela que não pode, Senhor, abençoa também, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que Tu és, Senhor Jesus, quem provê todas as coisas, Senhor. Nós não podemos nada sem Ti, nada sem Ti. Nós reconhecemos nesse lugar, Jesus, que tudo que temos vem de Ti, Senhor. Que tudo que temos vem de Ti. Obrigada, Senhor, por nos abençoar tanto, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor, Senhor. Nós somos gratas, Senhor, a Ti por todas as coisas. Você que trouxe pode colocar no gasofilácio, ou se você deseja fazer pelo QR Code, você tem liberdade nesse momento. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou.
pés pra me lembrar minha recompensa. Tua glória vive em mim, minha recompensa. Sim, Senhor Jesus, nós queremos ser mulheres que deixam a sua palavra brilhar em nós, que deixam a sua palavra ser viva dentro de nós, para que quando o mundo olhe para nós, veja em nós as boas obras e glorifiquem o teu nome que estás no céu, Senhor. Nós declaramos, Pai, nessa noite, que teu Espírito Santo tem total liberdade neste lugar. Querida, eu gostaria que você começasse a abrir o seu coração. Eu creio que Deus já está ministrando aqui, mas eu quero te convidar a ir um pouquinho mais fundo nessa noite. Você já saiu da sua casa, você já está aqui. Nada lá vai mudar, então que você possa nessa noite focar todas as suas forças aqui neste lugar, para você comer de tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, encontra aqui corações dispostos a receber mais da tua presença, a receber mais do teu agir. Corações de mulheres entregues totalmente a ti, que estão com a mente cativa na tua presença e estão aqui sedentas por mais e mais de ti, Senhor. Oh Pai, tu és livre neste lugar. Nós te bendizemos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querida? Queria te convidar a se sentar e quero reforçar no começo dessa palavra. Hoje está frio, está chovendo, está aquele dia que a gente olha e diz: quem aqui pensou hoje? Eu pensei. Ai, como seria bom poder ficar em casa o dia inteiro embaixo das cobertas, assistindo um filme, comendo uma pipoca, não pensando em nada, só relaxando e ficando quentinha embaixo do cobertor, não é mesmo? Mas você está aqui. Então o que eu quero te dizer é que, já que você está aqui, e eu creio que você escolheu a boa parte nessa noite, você possa nessa noite abrir o seu coração. Querida, não se distraia. Você não veio aqui para perder o seu tempo, porque eu sei o quanto o tempo é precioso para uma mulher. O quanto uma mulher pode fazer em 2 horas. Você já parou para pensar? O que você faz em 2 horas é muita coisa. Então eu sei que você está aqui e você não quer desperdiçar o seu precioso tempo. E para isso eu quero convidar você a focar totalmente o seu coração nesse lugar. Amém? Deixa só eu bloquear a minha tela. Enquanto isso, você vai respirando fundo e se conectando aí com o Senhor. Sabe quando você quer achar uma coisa e você não acha? Tipo isso que eu estou agora. Achou? Pronto. Maravilha. Muito bem. A palavra que eu tenho para ministrar nessa noite é uma palavra que eu espero que você não se encaixe nas estatísticas. Mas, quem aí já passou por algum estresse? Por que você reagiu assim? Isso nem acontece na nossa vida, não é? É uma coisa tão distante de nós. Eu queria pedir para o pessoal da projeção. Meu Deus, gente, eu estou me olhando na câmera agora. Credo, que gorda que parece que eu estou. Não gostei dessa imagem da câmera. É a câmera que engorda, tá? Não fica reparando. Vamos lá. Pessoal da projeção,
consegue colocar lá para mim? Agora todo mundo está olhando para minha barriga, né? Por que eu fui falar? Não vai conseguir colocar? Ou vai? É que eu não enxergo vocês. Não vai? Ou vai? Alguém me responde? As estatísticas, eu não estou entendendo. Aê, maravilha. Vamos lá. Pesquisa os últimos estudos de 2025 com muitas mulheres brasileiras. Eu não peguei estudos da Europa, dos Estados Unidos, né? Porque parece que lá as mulheres são tão plenas. Não sei se você já reparou. Eu fui no culto, gente, nos Estados Unidos. Eu entrei no culto, uma mãe com o pai, 5 crianças, e todas assim. Sentam nas cadeiras, ninguém pega a tela, todas em silêncio, prestando atenção. Eu falei, gente. Aí à noite eu fui numa igreja brasileira. Aí eu entendi que a cultura é um pouquinho diferente. E aí na igreja brasileira tinha salinha para as crianças, entendeu? Na Batista Americana não tinha. Então vamos lá, o brasileiro é mais, né? Parece que tem uma tendência maior a se estressar, não sei porquê. Mas vamos lá, olha a pesquisa. 49% das mulheres entrevistadas disseram que estão passando por situações de estresse. 55% das mulheres dizem já ter sofrido alguma crise de ansiedade ou estarem passando por ansiedade. 28% das mulheres entrevistadas estão em exaustão. E 45% das mulheres relataram estar em depressão ou transtornos mentais e estarem em tratamento. Quando nós olhamos essas estatísticas, nós ficamos chocadas, porque é mais da metade das brasileiras, mulheres, que estão passando por essas situações. E por que eu resolvi trazer isso hoje, queridas? Porque Deus me trouxe um texto no coração. E quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, opa, acho que tem algo mais que o Senhor quer ministrar para nós. Mas antes, né, como uma profissional da área da saúde que sou, não sei se você sabia, não atuo na área, por favor, não adianta pedir consulta, mas eu sou nutricionista. Eu já me aposentei como nutricionista, então não adianta você pedir dieta para mim. Mas eu gosto de estudar ainda na área, né? Sempre fico lendo, vendo pesquisas. E então, como uma boa pessoa da saúde, né, que sempre a gente está pensando em algo mais, eu queria trazer para você assim, ó, só uma pincelada do que isso aqui significa na minha e na tua vida. Então, eu queria pedir para o pessoal colocar o outro slide ali. Consequências do estresse na vida da mulher. Aumenta em 78% o risco de AVC. Reduz a fertilidade. Por que será, né? Que tantas mulheres hoje não conseguem engravidar. Interfere no sono, na concentração, diminui a memória e a produtividade. Pode colocar o outro. Aumenta os sintomas de TPM e menopausa. Afeta a regulação da glicose. E se tudo isso não te convenceu, agora eu vou te convencer. Favorece o acúmulo de gordura abdominal. Agora eu te convenci, né? Que isso não é bom. Vamos lá, pode passar. Bom, pode agora voltar para a câmera mesmo. Isso, que a gente vai para frente. Agora, pensando nisso, queridas, e vendo todas essas coisas que o estresse gera. E quando se fala de estresse, eu estou falando de uma situação que vem tirar a gente da nossa zona de conforto. É uma situação que gera dentro de nós um desconforto. E a Bíblia não usa a palavra estresse, mas Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições, vão ter angústias, vão ter situações que vão sobrecarregar vocês.
Mas parece que a gente vive só a primeira parte do versículo, onde Jesus está afirmando que nós vamos ter aflições. Mas o versículo continua, e a boa notícia e a verdade de Deus é que Jesus diz: mas eu venci o mundo. Em outras palavras, se eu venci e eu habito dentro de você através do Espírito Santo, você também vai vencer. Amém? Agora, quando nós vamos, por exemplo, para Romanos diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos viver conforme o mundo. Nós não podemos nos acostumar a viver dentro dessas estatísticas. Isso é a realidade das mulheres brasileiras. Agora, por que eu e você, que temos o Espírito Santo, precisamos estar nas conformidades do mundo? Será? Será que é isso mesmo que Deus tem para nós? Querida, não estou falando de uma vida isenta de todo e qualquer problema. Porque o próprio Jesus afirmou: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, mas vocês vão passar por momentos aflitos. Agora, será que não tem situações acontecendo dentro de nós que estão piorando o estresse, que estão piorando a nossa ansiedade, que estão piorando a atribulação de espírito, que estão nos tirando demais de uma zona de conforto e de paz? Porque quando eu vou para a Bíblia, eu não vejo essa realidade. Quando eu vou para a Bíblia, quando eu vou para a verdade que Deus tem a meu respeito e a teu respeito, eu não vejo esses números, onde mais da metade das mulheres estão passando por muitos problemas. E é claro que a mulher é mais afetada, ela tem uma sobrecarga maior. Ela pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela não tem só uma responsabilidade de trabalho lá fora. Ela tem uma responsabilidade dentro de casa. E a gente sabe de tudo isso. Mas a questão é, será que a gente vai viver nos padrões do mundo? Será que a gente, servindo a Cristo, precisa viver nos padrões que o mundo está dizendo que as coisas são? Que mulheres vão ser inférteis, que mulheres vão ter mais sintomas, que mulheres isso, que mulheres aquilo. Que mulheres estão doentes. Vocês estão prestando atenção, né? Não dá para escutar um pio aqui dentro. Querida, nessa noite eu quero chacoalhar, pela graça do Espírito Santo, a sua vida. Que eu fui chacoalhada pelo Senhor antes. Toda palavra que eu ministro aqui pode ter certeza que Deus ministrou no meu coração antes. E ela é uma verdade dentro de mim. E eu quero compartilhar com você nessa noite algumas coisas que eu e você podemos fazer para que a gente comece a andar não conforme o mundo, mas fora dos padrões do mundo. Você foi chamada para andar fora dos padrões do mundo. Você foi chamada para andar na contramão. Você foi chamada para fazer a diferença. E é isso que nós precisamos fazer. Agora, tem coisas que nós não vamos evitar. Tem problemas que nós não vamos evitar. Tem aflições que nós não temos como evitar. Nós não podemos controlar tudo. Mas eu posso mudar algumas coisas dentro de mim para que essas situações não me aflijam ainda mais. Para que eu não comece a entrar numa estatística e eu fique dentro do bolo do mundo. Para que as pessoas olhem para mim e digam: você passa pelas mesmas aflições, mas você encara diferente, você vive diferente, você é diferente. E aí vem o sentido de tudo isso aqui. Por que a nossa reunião de mulheres se chama Glitter? Eu não sei se todas sabem,
Mas, há alguns anos atrás, Deus trouxe ao meu coração o texto de Mateus 5,16, que fala: assim brilhe também a luz de Cristo em vocês, para que vocês façam boas obras, e o mundo olhe para vocês e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, o que Deus está nos chamando é que dentro de nós brilhe uma luz que vem dele, e as pessoas olhem para as boas coisas que a gente faz e que a gente seja glorificado? Não, mas que Deus seja glorificado através da minha e da tua vida. Agora, se as pessoas olharem para nós e vendo a gente caminhando no mesmo jeito que o mundo caminha, nos mesmos passos que o mundo caminha, nos mesmos passos, nas mesmas estatísticas que acontece, isso não vai fazer diferença nenhuma. Muitas vezes as pessoas vão falar: ué, mas você não é a crente? Você não é a que vai na igreja toda semana e é igual a todo mundo? Nós precisamos parar de perder tempo. Parar de perder tempo. Muitas vezes nós ficamos perdendo tempo com coisas tão fúteis. E nós esquecemos que somos uma lamparina para o mundo, um farol para o mundo, uma esperança para o mundo. Porque através de nós elas vão ver a Cristo. Mas qual Cristo elas têm visto na minha e na sua vida? Que tipo de palavra elas têm lido através da minha e da sua vida? Eu quero compartilhar com você nessa noite 3 chaves. Só 3, tem muitas mais. 3 chaves para você vencer o estresse. Acho que eu vou escrever um livro. E os coaches vão me matar, porque vai totalmente na contramão do que eles falam. 3 chaves, queridas, que Deus trouxe ao meu coração para a gente vencer o estresse. Vamos lá. Aí eu queria pedir para o pessoal colocar lá a primeira chave. Respeite seu limite. Quando nós lemos essa frase, nós vamos pensar: realmente, eu tenho limites, eu canso, eu tenho que respeitar meus limites, eu não posso fazer além, né? Eu tenho que, se eu estou cansado, eu preciso descansar. Quando a gente fala em respeitar limites, a gente pensa nessas coisas. Ai, mas eu tenho que respeitar o limite da minha saúde, eu tenho que respeitar o limite, sabe, das coisas dentro de mim. E tudo isso é real. Mas o limite que eu quero trazer nessa noite, ele é um pouquinho mais profundo do que talvez você já ouviu até então. Eu vou te falar que nessa noite, o pessoal pode tirar ali, se quiser voltar para a câmera. Eu quero te falar que Deus, Ele é um Deus de limites, inclusive para as bênçãos dEle. E agora você vai poder falar: nada a ver com o que essa mulher está falando. Deus é um Deus infinito, sim. Deus é um Deus maravilhoso. As bênçãos dele são incontáveis, sim. Mas vamos olhar um pouquinho a história? Primeiro, quando Deus vem revelando a lei para Moisés, Deus vem trazendo o que através da lei? Limites. Isso você pode, isso você não pode. Isso te condena, isso não te condena. Quando nós somos pais, o que nós precisamos fazer com os nossos filhos quando eles são pequenos? Ensinar que tudo tem um limite. Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, e ele fala: eu vou te levar para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E ele coloca diante de Abraão uma bênção infinita. Que os descendentes de Abraão seriam como os grãos de areia do mar, as estrelas do céu que não podia contar. Ok. Mas Deus coloca um limite falando: vai você, vai a sua esposa, a sua serva e o seu rebanho.
havia um limite para Abraão. E Abraão ultrapassou a linha do limite, levando Ló com ele. E teve muitos problemas por conta de Ló. Até chegar um dia que Deus chama Abraão e fala: Abraão, você está andando fora do limite. O que eu dei para você, eu não dei para Ló. Ele não pode participar disso. Você vai ter que se separar dele. Quando Deus começa a dividir as tribos de Israel, imagina que Deus escolhe para o povo dele um país minúsculo. Minúsculo. Não sei se você já comparou o tamanho de Israel com o tamanho do Brasil, mas é muito pequeno. Israel é do tamanho de todo o estado de Sergipe. É muito pequeno. E Deus pega aquele país minúsculo e dentro daquele país tem que colocar 12 tribos. Mas se você lê a divisão das tribos, Deus fala: essa tribo vai daqui até aqui. Essa tribo vai daqui até aqui. E essa outra vai daqui até aqui. Tinha limite. Agora, vamos ver o que Paulo fala em 2 Coríntios 10, 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Queridas, o que Paulo está falando aqui? Que existe um limite na vida dele que Deus falou: Paulo, você vai até aqui. Você vai fazer isso, eu te chamei para você trazer o evangelho para essa cidade. E Paulo diz: nós vamos até o limite da esfera que Deus colocou para nós. Ou seja, eu ultrapasso o limite quando eu começo a querer fazer coisas que Deus não me chamou para fazer. Eu ultrapasso o limite quando eu quero buscar fazer coisas para que as pessoas me reconheçam, mas Deus não me chamou para fazer aquilo. O problema é que a nossa mente humana, ela pensa como um humano limitado e ferido, que diz: para eu ser reconhecido, para eu ter valor, eu preciso fazer. Enquanto Deus olha para nós e diz: o seu valor vem do que você é, não do que você faz. Mas a nossa busca incessante por aprovação, por estar bem com todos, por se dar bem com todos, por estar no top, é fazer muitas coisas que Deus não nos chama para fazer. E aí, querida, nós vamos andar acima dos limites e vamos estar dentro das estatísticas. Estresse, cansaço, fadiga, pressão, raiva, ira, irritação. Porque quando Deus coloca algo na nossa mão para fazer, aquilo não é pesado. Deus nos dá toda a graça para fazer. Eu lembro que quando a gente começou a fazer o glitter, a gente fazia todo mês. E a igreja era bem pequenininha. E eu lembro de um culto do glitter. Olha, talvez aqui a sua, a Dora, talvez estava. Eu lembro que teve um culto do glitter que tinha 20 mulheres. Se tinha. A Su tocava violão, cantava, né, Su, no culto do glitter. Porque não tinha louvor. Não tinha nada. E eu chegava em casa e dizia: hoje deu 18 mulheres, 20 mulheres. O Teófilo dizia: Larissa, para com isso. Você vai se cansar. E eu dizia: mas eu sinto de Deus de fazer, eu gosto de fazer, eu não estou cansada. Agora, se outra pessoa começa a fazer algo que Deus não chamou para fazer, vai sentir cansaço. Vai sentir cansaço. E hoje, quando o glitter acontece sem eu precisar... Ontem eu falei: meu Deus, nem mandei mensagem para a Fran, vai estar tudo certo no louvor. E as coisas acontecem. E as coisas fluem. Mas desde o começo foi assim.
desde o começo. Sabe, queridas, muitas vezes nós queremos fazer coisas para que os outros nos enxerguem. Uau, como ela é incrível! Olha quanta coisa ela faz! E por dentro você está morrendo de canseira, de estresse, de irritação. Sabe por quê? Porque você faz tudo para receber reconhecimento humano que não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te trazer renovo nenhum. Não vai te trazer graça nenhuma. Porque as coisas desse mundo são fúteis e elas acabam. Agora, quando nós começamos a fazer aquilo que Deus nos chama e começamos a receber recompensas eternas, queridas, não há coisa mais maravilhosa do que isso. Por mais que você canse, porque não tem coisa que você vai fazer que você, olha, vai ser tudo mil maravilhas. Não, vão surgir problemas e situações, mas a gente encara de um jeito diferente. Você precisa entender o que Jesus te chama para fazer. Quando ele entra na casa de Maria e Marta, ele entra lá com um propósito. Ele queria relacionamento e comunhão. Foram poucas as casas que Jesus entrou na sua passagem aqui na terra. E uma das casas que ele escolheu foi essa casa de Lázaro, Maria e Marta. Ele queria relacionamento, ele queria sentar à mesa, ele queria estar junto. E Maria escolhe a melhor parte. E a Marta, coitada da Marta, né? A Marta limpando, organizando, arrumando, fazendo um monte de coisa. Jesus fala: Marta, não é isso que eu quero que você faça. Não foi para isso que eu vim na sua casa. Essas coisas que você está fazendo não mexe comigo, Marta. Se você estivesse aqui nos meus pés, sim, receberia uma boa parte. Muitas vezes, queridas, quando nós escolhemos fazer coisas que Deus não nos chamou, nós não conseguimos provar da boa parte. Porque nós estamos muito ocupadas fazendo coisas que Ele não nos pediu. Tem coisas que nós temos que fazer por obrigação. E a nossa vida é assim. Mas aqui eu estou falando de coisas que você faz. E eu te pergunto, por que você faz o que você faz? Você está com um papelzinho aí na mão, certo? Você está com papel na mão? Você trouxe a caneta? Eita! Anota no celular então, mas a intenção era fazer você escrever, para você não esquecer, porque quando a gente escreve, a gente guarda. Com papel na mão ou celular, né? Eu quero que você pergunte para você mesma: Deus, o que eu tenho feito na minha vida além do limite que o Senhor tem para mim? Vou te dar uns segundinhos aí para você pensar e anotar. Ninguém vai ver seu papel, querida, nem sua anotação. É você e Deus. Deus, qual é seu limite para mim? O que eu tenho feito será no meu dia a dia, na minha vida, que é além do limite? E com isso eu estou deixando de desfrutar da boa parte que o Senhor tem para mim. E sabe quando falo em boa parte, querida, não estou falando só sobre ficar aos pés de Jesus, isso é maravilhoso. Mas eu também estou falando da boa parte, onde nós estamos dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, e é a alegria de estar fazendo aquilo, porque sabemos que vai dar muitos frutos para o Senhor. Aquilo, nós nos sentimos amados, nos sentimos plenas e satisfeitas.
Se você já escreveu, eu quero que você guarde o papelzinho aí para você, que você vai anotar mais coisas hoje. Mas sabe, quando eu falo então sobre respeitar o seu limite, para que você não viva nas conformidades do mundo, é entender o que Deus tem para a sua vida e andar de acordo com o limite que Ele tem para você. Amém? Amém? Ah, achei que eu estava sozinha aqui. Ah, tá bom. Daqui a pouquinho pode ser. Uhum. Segunda chave, vamos lá? O pessoal pode colocar para mim? Negue-se a si mesma. Isso mesmo. Você não é tudo isso que você acha que você é. E nem eu. Provérbios 29 e 25 fala assim: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Quem tem medo dos outros, quem tem medo das pessoas, quem tem medo do julgamento das pessoas, quem tem medo da opinião das pessoas, cai em uma armadilha. E essa armadilha eu quero chamar nessa noite de reputação. A reputação é a imagem de mim mesma para os outros. Agora, perguntinha dessa noite, mais uma. Você tem medo dos outros ou você tem temor de Deus? As duas coisas não andam juntas. Ou você teme a Deus e a opinião dele, a teu respeito, ou você teme aos homens. Você se preocupa mais com o que as pessoas vão pensar de você ou com o que Deus está pensando de você? Você já parou para perguntar para o Espírito Santo o que ele acha a teu respeito? Você já parou para pensar nisso, querida? Senhor, o que o Senhor pensa de mim? O que o Senhor vê a meu respeito? Qual é a tua verdade para a minha vida? O que o Senhor tem pensado? Espírito Santo, o que eu preciso mudar em mim? A gente ora tanto para Deus mudar os outros, né? Senhor, muda aquela pessoa. Ah, se ela estivesse aqui ouvindo essa palavra. Essa palavra era para ela não está nesse culto. Essa palavra era para o meu marido, essa palavra era para minha filha, essa palavra era para minha amiga. É sempre para os outros. Porque a gente tem facilidade de olhar para a vida do outro, de julgar a vida do outro, de saber tudo, o que ele precisa mudar, o que ele precisa fazer, mas e nós? Será que nós temos tido medo das pessoas? Ou temor de Deus, querida? Quando eu tenho medo da opinião dos outros, e eu começo a correr atrás de formar uma boa opinião dos outros a meu respeito, eu começo a correr atrás de mim mesma, sem limites. Eu preciso melhorar nisso, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso, para que eu seja, diante das pessoas, aquela super mulher. Para que as pessoas me olhem e achem que eu não tenho problemas. Para que as pessoas olhem para mim e me vejam como, sabe? Eu vou te falar, é feio isso. Sabe o que é bonito? As pessoas olharem para nós e saberem que mesmo a gente tendo fraquezas, o Senhor nos dá graça todos os dias. O Senhor nos usa. O
o Senhor flui através da nossa vida. A gente tem um coração quebrantado e ensinável. A maior coragem da minha e da tua vida, querida, não é agradar os outros. A maior coragem de alguém que se diz uma mulher cristã é chegar diante do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me mostra todos os erros do meu coração. E você não sair correndo, mas ter coragem de ouvir. E não só ter coragem de ouvir, mas pedir ajuda. E não só ter coragem de pedir ajuda, mas ter coragem de mudar. De se arrepender, de voltar atrás e dizer: eu errei, eu fiz errado, eu me arrependo, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter me portado dessa maneira. Mateus 11, olha que interessante essa passagem. Mateus 11, a partir do versículo 18, fala assim: pois veio João, que não comia nem bebia, que está falando de João Batista, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus, que come e bebe, e dizem: aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Olha só o que está sendo relatado aqui. Que na opinião dos homens, João Batista, que não comia e não bebia, tinha demônio. Na opinião dos fariseus, Jesus, que comia, que bebia, que falava com os publicanos, era o quê? Aí está um glutão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Percebe que João Batista e Jesus tinham uma péssima reputação diante dos homens, diante dos fariseus. Os homens chamavam João Batista de doido, de louco, tem demônio. Os homens chamavam Jesus, os fariseus chamavam de Jesus de glutão, chamavam Jesus de beberrão, chamavam Jesus de aquele que anda com os pecadores. Eles tinham uma péssima reputação diante daqueles homens. Mas eu te pergunto, qual era a reputação deles diante de Deus? Quem era João Batista para Deus? João Batista foi aquele escolhido para vir abrir o caminho para o Messias. João Batista apontava a Jesus. João Batista batizava e batizou Jesus. Ele foi o homem escolhido por Deus para abrir mão da sua reputação na terra, mas ganhar uma reputação no céu. E Jesus a mesma coisa, diante dos homens era um monte de coisa, mas diante de Deus era o Filho amado em quem Ele tinha prazer. Agora, queridas, olhando o que João Batista, que era o cara, o que Jesus, que eu não tenho nem palavras para descrever, era. Quem sou eu e você para querer ter uma boa reputação diante dos homens e perder a reputação diante de Deus? Porque uma boa reputação diante dos homens pode nos custar uma boa reputação diante de Deus. Quando Jesus está falando sobre as coisas que Ele vem fazer, Ele fala: vão falar de vocês por causa do meu nome. Ele fala: eu não vim para trazer paz, em algumas situações eu vou trazer divisão. Porque as pessoas vão ficar desconfortáveis que vocês me servem. As pessoas vão falar mal de vocês porque vocês me servem. Mas é isso. Quando Jesus chega para nós e diz: se você quiser me seguir, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. É para a gente negar tudo e não querer mais viver? Não. Quando a gente fala de si mesmo, está falando do nosso ego, está falando de quem eu sou.
na minha humanidade. E Jesus fala, negue-se a si mesmo. Ou seja, se você quer andar comigo, você vai ter que aceitar a reputação que eu vou te dar. Você não vai mais poder temer aos homens, você vai ter que temer a mim. Olha o que a gente vê em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridas, nós muitas vezes corremos atrás da paz com os homens, e isso é bíblico. A Bíblia diz que a gente tem que procurar a paz com todos. Mas em primeiro lugar na nossa vida, nós temos que ter paz com Deus. Não é só a paz de Deus. Não é só aquela paz que Deus coloca no nosso coração, que vem excedendo todo o entendimento. Mas é ter paz com Ele. É estar em paz com Ele. É saber que você está no lugar que deveria estar, que Ele te pediu para estar. É saber que você está fazendo o que Ele te pediu para fazer. É saber que você tem a tua consciência tranquila diante dEle. E por mais que talvez uma ou outra pessoa fale da sua escolha, da maneira que você agora se comporta, das amizades que você às vezes abriu mão, das coisas erradas que você fazia e não faz mais, mas você tem paz com Deus. Paz com Deus. De saber que você está no lugar que Ele te chamou para estar. De saber que você está fazendo o que Ele te chamou para fazer. Quando o Espírito Santo desce, aliás, antes disso, quando o anjo vem falar com Maria, colocando a ela todo o plano de uma gestação, Maria simplesmente nega-se a si mesma. Porque eu não sei se ela mediu os riscos, mas acho que ela mediu. A reputação dela diante dos homens estaria acabada. Talvez a reputação dela diante do noivo José estaria acabada. Porque quem em sã consciência ia acreditar que o Espírito Santo engravidou a mulher? Sendo que há muitos anos não havia-se uma manifestação de Deus. Como é que a sociedade ia encarar uma gestação fora do casamento? De uma menina que estava só noiva. Ela abre mão totalmente da sua reputação. E depois ela vê como se acerta com José. Era um problema de Deus. Afinal foi ele que chamou ela. Foi ele que entrou na casa dela. Tem coisas que às vezes eu brinco com Deus. Eu brinco, não brigo. Que eu sei que não adianta brigar porque eu vou perder sempre, né? Então eu não gosto de perder, não brigo. Eu brinco, eu falo, Deus, eu estava quietinha no meu canto. Bem quietinha. E aí o Senhor me traz isso. Pois agora o Senhor vai ter que resolver. Porque não fui eu que pedi. Não fui eu que corri atrás. Não fui eu que implorei para isso acontecer. Agora o Senhor vai ter que resolver esse problema. Às vezes umas coisinhas assim que Deus vem e pede para a gente fazer. Deus, foi o Senhor que pediu. O Senhor me tirou da minha zona de conforto. Agora o Senhor vai ter que ir comigo. Porque sozinha eu não vou. Maria deve ter pensado assim, bom, o anjo está aqui, né? Ele vai ter que resolver esse problema. Comigo, com José, com a sociedade, com a minha reputação, com tudo. Mas abriu mão, negou-se a si mesma. Não estava nem aí com a sua reputação diante dos homens, mas queria só saber em viver em paz com o chamado de Deus para a vida dela. Em paz com o limite que Deus pediu para ela. Deus colocou um limite para Maria. Você vai gerar meu filho, mas você vai entregar ele na cruz. Existia um limite. Você não vai poder ficar com ele para sempre aqui. Você vai ter que entregar ele. E você que é mãe,
Você pode imaginar a dor de Maria, desde a gestação, sabendo que estava gerando um filho que um dia ela precisaria ver morrer de uma maneira muito dolorosa. Mas ela negou-se a si mesma. Ela abriu mão de tudo para encarar o plano de Deus. Quando Jesus nos chama, querida, para negar a si mesma, é para a gente parar de querer correr atrás, de ter uma boa reputação com os homens e estar em paz com Ele. Isso traz descanso para a nossa alma. E aí o que acontece? A gente começa a lidar com as coisas de uma maneira mais tranquila. Porque lutar por uma reputação diante dos homens é muito cansativo. Lutar para fazer coisas além do meu limite é muito cansativo. E o que cansa gera estresse. E aí a gente começa a entrar nas estatísticas do mundo. E a terceira chave e final da história. Antes, escreve no seu papel aí. É você e Deus e a tua sinceridade. Você teme mais a opinião dos homens ou a opinião de Deus? Não minta, porque Deus está vendo o que você está escrevendo. É só para você lembrar dessa palavra dessa noite. Porque você não pode deixar essas coisas entrarem e saírem da sua cabeça como uma informação simples. Mas o Senhor está compartilhando chaves nessa noite que pode mudar o seu coração, querida. Talvez você está tão cansada, tão estressada, tão pressionada, porque você está correndo atrás de coisas que Ele não te pediu. Você está correndo atrás de sustentar uma reputação que não é o que Ele quer para você. Ele quer que você esteja em paz com Ele. E terceira chave: construa sobre a rocha. Filipenses 4, do 6 ao 9, é um texto incrível e fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, repete comigo, em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. O Deus da paz estará com vocês. Queridas, quando você conhece a história da rainha Esther, quando os judeus estavam sofrendo uma grande ameaça, e ela como rainha e como judia, tinha que de alguma forma intervir na situação. Ela começa a elaborar um plano que com certeza foi Deus que trouxe ao coração dela. Mas a Bíblia diz que Esther, antes de executar o plano, orou e jejuou por 3 dias. Eu te pergunto, quando você pensa em fazer algo, quando tem um plano na sua mente, antes de sair e fazer, para entender se é aquilo mesmo que Deus quer, para entender se é aquele limite que Deus tem para você, para entender se isso você vai fazer para a sua reputação diante de Deus ou dos homens, você ora e jejua 3 dias? Não me responde. Eu não quero ser humilhada. Talvez você faça isso e eu não. Esther tinha um mega plano.
E que deu certo. Mas ela orou e jejuou 3 dias, porque ela pensou, eu não posso errar. Porque se eu errar primeiro, eu posso perder minha vida. Já fazia dias que ela não entrava nos aposentos do rei. E ela sabia do risco que ela estava correndo. E além dela poder perder sua vida, além disso, todo o povo judeu poderia ser morto. Era muito delicado. Mas ela decide construir a sua decisão, a sua atitude, o que ela ia fazer sobre a rocha. Queridas, a construção, o mais importante dela é a fundação. Tudo que é colocado em cima está sustentado pelos pilares lá no fundo. Você não consegue ver, mas a gente que acompanhou a obra dessa igreja desde o começo, a obra dessa igreja começou pela fundação. Foram dias e dias daquelas máquinas imensas e entrando aquela rosca nesse morro. E eu só orava e dizia, Deus, não deixa isso desabar. Eu pensei, vai furar o negócio aí. E foi perfurado muitos metros até chegar onde? Na rocha. E lá na rocha foi colocado toda a estrutura de cimento, de ferro, para que o pilar dessa igreja fosse fundamentado na rocha. Todos os pilares dessa igreja, tem muitos pilares aqui, foram fundamentados lá no chão. Tem pilares que estão a 14 metros de profundidade, dali da nosso estacionamento, 14 metros para baixo, porque tem que chegar na rocha, porque tem que sustentar. Porque nós não podemos cair. Porque tem que encher de gente e não pode cair. Agora, se os pilares estiverem fracos, adianta toda essa obra aqui ser construída? Não, porque ela ia desmoronar. Ela poderia ser a mais linda, ter a melhor pintura, os melhores acabamentos, mas isso não ia sustentar nada. Porque o que sustenta é o que a gente não enxerga. Você nunca vai ver os pilares que estão lá dentro da terra. E é assim na nossa vida. Quando Jesus fala para construirmos a nossa casa sobre a rocha, os fundamentos que Ele vai gerando em nós, muitas vezes ninguém enxerga. Só você e Ele. É você entender que todas as coisas que você faz, querida, você precisa trazer para a rocha. Você precisa fundamentar em Cristo. Senhor, eu preciso fazer isso? É da sua vontade eu fazer isso? Até onde eu devo ir? O que o Senhor quer de mim? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Sabe, acostume-se a ser alguém que se questiona. Questiona a Deus, não no sentido de fazer um questionamento, mas no sentido de se avaliar. É isso mesmo, Senhor? É isso que o Senhor tem para mim? Eu preciso fazer isso? Será que eu estou fazendo para te agradar ou para agradar os homens? Será que nesse momento eu estou fazendo porque eu tenho medo dos homens ou medo do Senhor? E assim, queridas, com essas perguntas e respostas que o Senhor nos dá, nós vamos construindo a nossa vida sobre a rocha. Nós vamos colocando estacas profundas. O texto que nós lemos de Filipenses diz que em tudo, em todas as coisas, por meio de oração, por meio de súplica, de ação de graça, nós precisamos fazer conhecidos diante de Deus o que está se passando dentro de nós. Será que tudo que a gente tem passado nessa vida, será que todo o estresse, toda a pressão tem vindo de Deus? Ou tem vindo do nosso posicionamento no nosso dia a dia? Te pergunto nessa noite, escreve aí no seu papel. Será que a sua vida diária, sabe aquelas escolhas do dia a dia, que são simples, mas que na verdade escrevem a tua história?
Será que elas têm sido fundamentadas em Jesus? Qual é a primeira coisa que você faz diante de qualquer problema que vem sobre você? Ou diante de qualquer necessidade de tomada de decisão? Muitas vezes, queridas, nós andamos estressadas e sobrecarregadas, porque nós tentamos resolver tudo com a força do nosso braço. Nós saímos tentando, não, eu vou resolver, eu vou lidar com esse problema, eu vou lidar com essa situação. E a gente nem ora. Eu quero deixar um ensinamento de Esther para você. É claro, eu sei, a gente não pode esperar muitas vezes 3 dias para tomar uma decisão. Mas pega esse texto de Filipenses e fala: Senhor, a tua palavra diz que em tudo eu tenho que fazer conhecido diante do Senhor o que eu estou passando. E eu estou aqui para te falar que eu estou passando por isso e isso. Senhor, o que eu faço? Senhor, qual decisão tomar? Senhor, é esse caminho mesmo? Senhor, por que eu estou sentindo isso? Será que todo esse estresse, essa pressão, essa aflição no meu coração não é porque eu estou fazendo coisas que não tem nada a ver com o que o Senhor me pediu? E aí Filipenses fala sobre a paz de Deus que excede todo entendimento. E termina o texto dizendo: e todos vocês assim vão ter paz com Deus. Paz de Deus, paz com Deus. Mas nós precisamos construir sobre a rocha, querida. Nós precisamos, sabe, confiar em Deus. Nas grandes coisas, mas nas pequenas também. Porque as estatísticas dessas mulheres estressadas, que talvez eu e você estejamos dentro de uma delas, não são situações que vieram do nada. Ai, hoje está tudo maravilhoso, amanhã vem um problema e pronto. É o dia a dia. É uma coisa que vai vindo, depois é outra coisa, depois no outro dia acontece outra situação e outra situação. E se a gente não parar para observar o que está acontecendo dentro de nós, quando nós nos deparamos com nós mesmas, nós estamos aflitas, estressadas, sobrecarregadas e vivendo na conformidade deste mundo. Eu queria convidar você a se colocar de pé, querida. Eu deixo para você nessa noite com muito carinho essas 3 coisas. Conheça os limites que Deus tem para você. Negue a você mesma. Não no sentido de te negligenciar. Agora eu não vou mais cuidar de mim. Eu não vou me amar mais. Não. Eu estou falando aqui com mulheres maduras, amém? Equilibradas. Que não vão pegar uma frase e vão para a polaridade. Estou falando, negue-se a si mesma no seu ego. Negue-se a si mesma na sua reputação. Negue-se a si mesma naquilo que você faz, esperando reconhecimento dos outros. De que adianta os outros nos reconhecerem e a gente não ser conhecido nos céus? Eu não quero ser como aqueles que a Bíblia conta que chegam diante do Senhor e dizem: Senhor, mas eu fiz tantas coisas no seu nome. Eu orei com as pessoas, eu expulsei demônios, eu jejuei, eu falei do Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não quero ouvir de Jesus o que Ele falou para eles, dizendo: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Isso me faz entender, queridas, que não é só fazer. Isso me faz entender que não é só fazer, mas é fazer o que Deus pediu para fazer de todo o coração. E eu também não quero ser aquela mulher que vai ouvir de Jesus o que Marta ouviu de Jesus, dizendo: Marta, tudo isso que você está fazendo é desnecessário. Você deveria vir e escolher a melhor parte.
Pergunte ao Senhor, querida, nessa noite. Eu quero fazer você pensar junto comigo. Se você quiser fechar seus olhos, se você quiser ficar em pé, sentada, do jeito que você quiser, eu só quero que você pense comigo. Como está teu coração hoje? Será que hoje você se encontra em situações de estresse, de aflição, de medo, de angústia, de sobrecarga? Talvez você tenha motivos reais, justificáveis para isso. E eu não te condeno por isso, porque eu mesma já passei por momentos na minha vida de estresse, de doença, de cansaço extremo, de fadiga. Eu mesma já passei por aflições, por angústias. Mas independente do motivo que nos leva a viver assim, Jesus Cristo sempre é a nossa rocha, sempre é o nosso ponto de equilíbrio, sempre é o nosso sustento. Nós sempre podemos confiar na sua palavra. E sabe, talvez nessa noite as coisas que eu falei, elas não se encaixem nas raízes do seu problema. E tudo bem. Mas eu creio que a terceira chave, que é construir sobre a rocha, todas nós precisamos. Agora, comece a pensar nas respostas que você escreveu aí no seu papelzinho nessa noite. O que você tem feito, querida? É para agradar os homens ou é para agradar a Deus? O que você tem feito? Será que tem ultrapassado os limites que Deus tem para você? Ou você se encontra dentro daquilo que o Senhor te chamou? Querida, se até Paulo tinha limites, quem dirá nós? Se até as tribos de Israel tinham limites, quem dirá nós? Por que eu faço o que eu faço? Para que eu faço o que eu faço? Será que o nosso temor tem sido de Deus de fato? Será que a opinião de Deus a nosso respeito, ela tem mais peso do que a opinião das pessoas? Pense um pouquinho comigo, querida. Pergunte ao Espírito Santo nessa hora. Talvez você nunca teve uma conversa profunda nesse nível com Ele, mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite e Ele tem respostas para você. Ele tem direções para a tua vida. Ele sabe o que você precisa. Ele tem aquilo que você precisa. Espírito Santo de Deus, traz respostas nessa noite.
Espírito Santo de Deus, vem trazendo a tua verdade nessa noite. Querida, a palavra diz que o Senhor nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa aflição. E nessa noite, se você se encontra em situações assim, de aflição, de estresse, ou tem situações dentro de você que estão te incomodando, e você sente a necessidade de lançar isso diante de Deus, eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir um pouquinho aqui à frente. Aqui, se você quiser, tem bastante espaço aqui na frente. E depois que você vir, eu queria chamar as meninas, algumas líderes, para poder estar orando com essas mulheres. Mas eu queria te convidar, querida, se você diz: Senhor, eu me sinto aflita hoje. Essa palavra veio de encontro com o meu coração. Essa palavra, ela veio de encontro com a estação que eu tenho vivido. Eu quero lançar diante de Ti, Senhor, nessa noite. Saia do teu lugar, querida. Saia do teu lugar e venha à frente. Nós queremos orar com você. Saiba que aos pés de Jesus você pode lançar tudo o que você precisa nessa noite. Saiba que os braços de Jesus estão abertos nessa noite. Os braços de Jesus estão abertos para te receber. Os braços de Jesus estão dizendo: filha, pode vir, pode entregar na minha mão. Eu sei a tua dor, eu sei o que você está passando. Eu conheço o teu coração. Eu conheço a tua aflição. Eu conheço a tua dor. Eu conheço o teu clamor. A Bíblia diz que sejam conhecidas diante de Deus tudo o que nós precisamos. Oh, eu queria convidar a mulher, se você está aí e não veio à frente, você pode vir e abraçar uma dessas mulheres que estão aqui e pode orar com elas, para que elas recebam o renovo de Deus, para que elas recebam paz de Deus e para que elas fiquem em paz com Deus nessa noite. Senhor, nós declaramos o Senhor trazendo um renovo nessa noite. Lançamos sobre Ti toda a ansiedade. Não queremos viver como o mundo vive, mas lançamos sobre Ti toda a ansiedade. Lançamos sobre Ti toda a ansiedade. Oh, Espírito Santo, vem. Vem abraçando, vem tocando essas mulheres. Queridas, eu queria te convidar, se você não está no apelo, vem e abrace qualquer uma das mulheres que está aqui. Vem e abrace como um abraço de Deus na vida dela, para que ela possa se sentir amada por Deus e para que ela saiba que o Senhor está aqui. Você só precisa dar um abraço nessa noite. Você não precisa entregar uma palavra, a não ser que Deus traga uma direção no teu coração. Mas venha e abrace e ore por elas. Senhor, nós declaramos essas mulheres aqui, oh, saindo daqui sem peso, saindo daqui livres de toda a angústia, de toda a aflição. O Senhor conhece cada uma que está aqui, Pai. Oh, recebe, Senhor, cada uma que está aqui, cada aflição, cada angústia do seu coração. Construir minha vida.
Cante isso, querida, como se é a verdade de Deus para essa noite. Nos braços de Jesus é o nosso descanso. Sim, Senhor, na tua presença é o nosso descanso. Em ti nós podemos descansar e confiar. Sim, Jesus. Oh, vem trazendo descanso, descanso, renovo, refrigério. Sopra o teu vento aqui, Senhor, de refrigério. Oh, Jesus. Sopra o teu vento de refrigério nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Invade, Senhor, aqui cada coração. Nós lançamos sobre ti, Senhor, tudo que tem nos afligido, tudo que tem nos preocupado. Andar além dos nossos limites é muito cansativo, Deus. Andar, Senhor, atrás de agradar a homens é muito cansativo. Construir a nossa casa em cima de coisas que são abaláveis é muito cansativo, porque cada vento que vem destrói tudo que construímos. E nós não queremos perder tempo, Senhor, na nossa vida. Quando nós fazemos aquilo que tu tens para nós, a graça, ou a capacidade que vem de ti não nos cansa, não nos aflige, não gera estresse dentro de nós. Quando nós construímos a nossa casa na rocha, por mais que a tempestade venha, nós temos paz contigo. E temos a paz que vem de ti, que excede todo entendimento humano. Oh, Senhor, nós não queremos fazer parte das estatísticas desse mundo. Nós, como filhas de Deus, não queremos nos conformar com as verdades desse mundo, mas nós queremos viver fundamentadas em ti, na tua palavra, na rocha que é a tua presença. Que nós nunca esqueçamos o caminho do descanso, o caminho do renovo, o caminho do refrigério, o caminho da direção, o caminho do discernimento, o caminho da sabedoria, que és tu, Jesus. Levanta mulheres aqui que tem o seu coração blindado para que as conformidades deste mundo não façam diferença para nós. Levanta mulheres aqui maduras, a ponto de abrirem mão do seu ego, porque sabem que ter uma reputação em Deus é muito melhor do que ter um ego diante dos homens. Levanta aqui mulheres maduras que sabem o caminho para
para construir a sua casa, a sua vida, o seu dia a dia em cima da rocha. Levanta mulheres aqui que são fortes, mas não porque tem uma força dentro de si que vem delas, mas porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso fundamento firme, forte, inabalável. No mundo nós teremos aflições, sim, Jesus. No mundo nós teremos preocupações, sim. No mundo nós teremos tantos problemas, sim. Mas tu venceu o mundo. E o teu Espírito habita dentro de nós. E esse Espírito que levantou o Senhor da morte está dentro de nós, para trazer vida, para trazer abundância, para trazer alegria, para trazer satisfação, para trazer contentamento naquilo que vem de ti para nós. Oh, Espírito Santo, eu oro por cada mulher que está aqui. E eu declaro que nesses próximos dias vão ser dias onde pequenas mudanças vão gerar grandes transformações. Pequenos posicionamentos vão gerar grandes transformações. Mulheres que não andam conforme este mundo, mulheres que andam na contramão do mundo. Eu declaro aqui mulheres que agradam a ti, que temem o Senhor acima de tudo e de todos. Mulheres aqui que brilham a sua luz, Jesus. E que através das suas boas obras, todas as pessoas glorifiquem o teu nome, Senhor. Querida, eu te abençoo nessa noite. Eu declaro paz de Deus sobre a tua vida. E eu declaro você aprendendo o caminho de ter paz com Deus também. Eu declaro o renovo de Deus sobre você, a graça de Deus sobre você, o refrigério de Deus sobre você, o vento de refrigério nessa noite sobre o teu coração. Eu declaro você saindo daqui aliviada, você saindo daqui fortalecida na presença dEle, você saindo daqui com alegria no teu coração. Porque aquele que cuida de você não dorme. Aquele que cuida de você não te esquece por nenhum momento. Eu queria que você, querida, desse um abraço na irmã que está do seu lado. E você terminasse essa noite orando por ela. Tudo que você quer para a tua vida, ora por ela. Profetiza sobre a vida dela. Declara renovo, declara descanso, declara graça, alegria. Se você está sozinha, procura alguém. Faz grupinho de 3 aí. Não deixa ninguém sozinho. Mas ora, declara bênção sobre a vida da tua irmã. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos pela tua presença. Te louvamos pela tua graça. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és maravilhoso. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Oh, querida, eu te abençoo nessa noite. Que você vá em paz. Vá em paz com Deus e cheia da paz de Deus para a sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus, por essa noite. Querida, se você adquiriu o combo de sopa e brownie lá na cantina, você só pode se dirigir para lá e ter mais um tempo de comunhão.
Talvez, se você tiver sorte, ainda tem um ou outro sobrando, se você quiser, tá bom? Mas vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.